Sabia que seu cabelo cresce até depois que você morre? E eu sei que eu ia odiar perder isso. Oh, oh, ela não sabe. O nosso convidado especial está aqui. Você de quem estava falando? Aqui embaixo te chamam de açougueiro da Playtime. Use o seu cabelo como gostar mais, não como os outros mandarem. Eu sou a Lady Love Braids. Vamos trançar os nossos cabelos.